Começando mais um Resenha 87 para vocês, eu sou Caio Bianchi. Hoje vamos falar do jogo importantíssimo, um jogo para o palmeirense e para o corintiano, que é simplesmente o maior clássico do planeta. O jogo hoje é muito importante para vocês entenderem. O Palmeiras briga pelo título e esse jogo é tão importante porque se o Palmeiras ganha esse jogo, ele muda a chavinha ali, para os jogadores entenderem o quanto é importante o Palmeiras ganhar esse Campeonato Brasileiro, porque muitas vezes parece que o Palmeiras, os jogadores do Palmeiras não estão dando a devida importância de ganhar esse Campeonato Brasileiro. Para o Palmeiras é muito importante ganhar, porque também ele afunda o seu maior rival. Se o Palmeiras ganha do Corinthians hoje, vamos colocar que o Palmeiras deu uma goleada no Corinthians hoje. Faça 3-0, vamos colocar aqui, dentro da casa dos caras. O Palmeiras joga o Corinthians lá para baixo e ainda mais, ele joga a moral do Corinthians lá para baixo. Porque o Corinthians precisa ganhar esse jogo. Assim como o Palmeiras também precisa ganhar esse jogo para continuar buscando esse título do brasileiro, que é muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras, que foi eliminado precocemente da Libertadores e da Copa do Brasil e acabou caindo do colo do Palmeiras esse campeonato brasileiro mais uma vez, é muito importante que o Palmeiras mude essa chave e possa ganhar esse jogo hoje. Que não seja uma goleada, mas que o Palmeiras vá lá e vença para poder dar continuidade ao título brasileiro. Porque o Palmeiras, eu acredito, isso é minha opinião, eu acredito que o Palmeiras ele precisa chegar contra o Botafogo tranquilo. Ele não pode chegar contra o Botafogo no desespero, ele tem que chegar tranquilo. Ele tem que chegar lá contra o Botafogo, já numa pontuação igual ou um pouco à frente, porque o Botafogo é o seguinte, ele não perde. Ele é um time que tem uma resiliência, ele é um time que vai levando e vai ganhando um jogo ali, um jogo aqui, 1-0 aqui, 1-0 ali e vai ganhando. O Palmeiras, ele vem de um empate contra o Fortaleza que custou muito caro para o Palmeiras esse empate. Se o Palmeiras ganha hoje, estaria bem melhor. Hoje poderia jogar contra o Corinthians um pouco mais tranquilo. Meus amigos, eu acredito que hoje o Palmeiras deva entrar com Marcos Rocha na direita, Vitor Reis na zaga e Gustavo Gomes, na esquerda Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios, e aí Rafael Veiga, né, de meia. Aí nas pontas, eu acredito que ele vem com o Estevão que vai buscar esse gol no primeiro clássico dele, Flaco Lopes e Felipe Anderson. Eu acho que o Palmeiras não vai mudar muito disso aí. É muito importante que os jogadores entrem sabendo o que significa esse Palmeiras e Corinthians, apesar de muitos jogadores já terem jogado esse jogo, né? Acho que a maioria já jogou. Inclusive, a lateral direita nossa tem uma polêmica muito grande, porque todo mundo pediu o Mike, né? Só que o Mike, nos últimos 2 jogos, contra o Juventude e contra o Fortaleza, foi muito mal. Então a galera meio que, pô, o Mike não, só que a mesma galera que criticava o Marcos Rocha, né? A galera fala, pô, Marcos Rocha, não, Marcos Rocha vai tomar uma canseira e tal. Coloca o Giai, só que o Palmeiras tem um problema sério, porque o Giai ainda não está adaptado ao futebol brasileiro ou ao futebol do Palmeiras. O Giai está muito mal. Dizem que estão preparando ele para o ano que vem, eu espero que sim, porque ele custou muito caro aos cofres do Verdão. Mas, galera, me atentar um pouco ao jogo, o Palmeiras ele não pode se acuar diante do Corinthians. Eu vou falar por quê. Mesmo sendo um clássico, mesmo sendo o Corinthians o adversário, o que o Palmeiras tem que ter em mente é o seguinte, só para vocês entenderem. O Palmeiras ele tem que impor o respeito, porque o Palmeiras é que está brigando pelo título. O Corinthians está brigando pelo rebaixamento. O Corinthians está brigando para sair do rebaixamento. Mesmo que hoje a posição do Corinthians esteja fora do Z4, mas ele ainda está na briga, porque todo mundo ali está meio que igual. Está todo mundo ali meio que junto. Então, se o Palmeiras tem que se impor mesmo mesmo sendo fora de casa.
Porque o Palmeiras é que está brigando pelo título. O Palmeiras hoje está numa situação melhor que o Corinthians. Quem precisa ganhar de qualquer forma é o Corinthians. E aí é que entra o mental do Palmeiras. O Palmeiras tem que entender que, cara, quem tem que estar desesperado para ganhar são eles. A gente vai vir aqui e vai bagunçar a casa dos caras. Por quê? O Palmeiras precisa dar uma bafa? Talvez não. Por quê? O Corinthians vai tentar, como está dentro de casa e precisa ganhar o jogo a qualquer custo, o Corinthians vai tentar vir para o abafa. E aí é que entra a mentalidade. Os caras ganharem no contra-ataque. E para esse jogo, a gente tem duas peças fundamentais. O Estevam, que é um craque, e vai chamar o jogo para cima, assim como ele chamou no último jogo do Palmeiras e Corinthians. E a gente tem uma peça fundamental, que é o Rafael Veiga, que é um cara importantíssimo para o Palmeiras, porque ele faz gols em jogos importantes. Podem criticar o Rafael Veiga, eu critiquei esse ano algumas vezes por ele dormir em campo, mas parece que não estava bem, mostrou que não estava bem. Mas o palmeirense tem que ter uma coisa em mente. O Rafael Veiga, ele decide jogos, ele é um cara que faz gols em jogos importantes, ele é um cara que se faz presente no campo, principalmente nesses jogos grandes. Então, a gente tem esses dois trunfos para o jogo de hoje, que é o Veiga e o Estevão. Já do outro lado, os caras têm o Yuri Alberto, que está numa fase boa, o cara tá fazendo gol, foi muito criticado pelos caras, mas o cara realmente está fazendo gol. Basta ver a tabelinha que ele fez com o Memphis e o gol que ele fez sem ângulo lá na Argentina contra o Racing. Então, cara, é tomar cuidado. É tomar cuidado. O Palmeiras tem que ter em mente que precisa ganhar esse jogo. O, o Corinthians também está desesperado para ganhar esse jogo. E, além de tudo isso, é o maior clássico do planeta para nós, palmeirenses, e para os corintianos, isso eu não tenho dúvida que são as maiores rivalidades. Uma das maiores rivalidades aqui dentro do Brasil. Tirando tendo outras, né, como Grêmio e Inter, enfim, mas Palmeiras e Corinthians é muito, é muito clássico, é muita rivalidade dentro de campo. E hoje o Palmeiras precisa colocar o Corinthians no seu devido lugar. E ainda mais, eu vou falar uma coisa para vocês aqui e vou ser bem sério no que eu vou falar. O Corinthians não ganha do Palmeiras há 8 jogos. Faz 8 jogos que o Corinthians não ganha do Palmeiras. E o Palmeiras tem que colocar isso dentro de campo e mostrar para o Corinthians a força que o Palmeiras tem. Para o Palmeiras vai ser muito importante para mostrar e para dar continuidade a esse campeonato brasileiro. Porque o Palmeiras ganhando esse jogo de hoje, eu tenho certeza que para os próximos jogos ele vai com todas as forças para levar esse título do Brasileirão. E aí, quando for o jogo contra o Botafogo, que for o confronto direto ali, o Palmeiras assumindo a liderança, dificilmente. O Palmeiras ganha nesse jogo e o Palmeiras vai contra o Botafogo com todas as forças. Dificilmente o Palmeiras perde esse título do Brasileiro. E aí a gente pode salvar o nosso ano, já que fomos eliminados precocemente da Libertadores e da Copa do Brasil. Beleza? Resenha 87, curte, compartilha, comenta, tamo junto e vamos aguardar o que vem pela frente aí. Valeu, avante palestra sempre.